Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai falar sobre o quê? Empresas públicas e sociedade de economia mista, aula número 2. Eu sei que foi puxada a aula número 1, mas a aula número 2 não vai ser diferente, vai ser puxada também. Vamos lá! A Lei 13.303, como a gente bem sabe, está dando uma nova sistemática, uma nova roupagem, uma nova estrutura para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. E aí a gente vai analisar nessa aula de hoje a maior parte da lei que fala justamente sobre licitação e contratos. E aí alguns outros pontos específicos, mas são pontos um pouco menores. A maior parte da aula de hoje vai ser como se fosse estudar licitação inteira numa só aula, só que é uma licitação específica para empresas públicas e sociedades de economia mista. A cabeça está conferindo o microfone para saber se está tudo certo, né? Vai que não está saindo som, né? O preju é grande, tem que fazer tudo de volta. Beleza? Então vamos lá. Comitê de Auditoria Estatutária. A empresa pública e sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária um comitê de auditoria estatutária. É órgão auxiliar do Conselho de Administração, o qual se reportará diretamente. Isso aqui é super interessante, né? O Conselho de Administração, que é responsável por dirigir a empresa, ele vai contar com o apoio auxiliar de um comitê de auditoria. A auditoria interna é fundamental dentro das empresas públicas e sociedades de economia mista a partir da 13.303. Cabeça, e as empresas que não têm? A sociedade de economia mista que não tem comitê de auditoria tem que se adequar, tem 24 meses para se organizar, para passar a ter conselho diretor, conselho fiscal, um comitê de auditoria interna. Competência desse comitê de auditoria interna. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Né? Lembra quando eu comentei com vocês que necessariamente não será feita auditoria pela auditoria interna, mas ela pode chamar alguém de fora e supervisionar os trabalhos? Então, existem essas duas opções. Ou ela executa a auditoria interna ou ela chama alguém para executar essa auditoria interna. Supervisionar as atividades dos auditores, auditores independentes, avaliando sua independência e a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou sociedade de economia mista. Esse comitê ele vai fiscalizar, portanto, não só as atividades de auditoria interna desenvolvidas pela auditoria, mas também o trabalho do auditor externo, aquele que foi chamado para de alguma forma executar uma auditoria, foi contratado para isso, tá? Então, tem que lembrar que ele vai cuidar de dois lados da auditoria, tanto a interna como a que foi feita externa mediante contratação. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, auditoria interna, tá aí, né? E de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, perceba que a gente tem aqui, vamos desenhar, né? O cabeça tinha que ter feito arquitetura, né? O exame psicotécnico do cabeça mandou fazer arquitetura. O cabeça é cabeçudo para fazer direito. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Auditoria. A auditoria numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, ela pode ser interna e pode ser externa. Beleza? Sussa, tranquila? A externa pode ser pública, por exemplo, TCU, né? E pode ser privada. Por exemplo, auditores associados, que são contratados. Tá? E eu tenho auditoria interna. A auditoria interna serão os auditores da EP ou da sociedade de economia mista, ok? O que eles fazem? Eles executam auditorias. Eles executam auditorias. E essa galera aqui, o que eles fazem? Mesma coisa. Executam auditorias. Beleza? Sussa? Tranquilos? Ok. A auditoria é um setor dentro da empresa pública e da sociedade de economia mista. Quem fiscaliza a própria auditoria? Quem fiscaliza? Essa é a pergunta.
E a resposta é simples, super simples. Comitê de auditoria. Então perceba que a auditoria de uma EP é um setor extremamente importante dentro dela. Tem os seus auditores internos, que são empregados públicos, vão executar auditorias que podem ser... A auditoria interna pode ser prévia, concomitante e posterior. Né? Isso é papel dos auditores, os caras vão fazer isso, isso é a função deles. Ah, mas olha só, o pessoal da auditoria não está dando conta do recado, eles conseguem fazer auditoria prévia concomitante, mas a posterior eles não estão conseguindo tamanho e volume, e eu não posso contratar mais gente, então eu contrato aqui uma auditoria privada. Chega aqui, vem fazer a auditoria do trabalho já realizado, uma auditoria posterior, tá? Ok. Ou então uma outra auditoria, o TCU fala, olha, eu vou examinar as contas, o fluxo de caixa de vocês não está batendo com o que vocês apresentaram como receita e despesa. Então eu vou fazer uma auditoria no fluxo de caixa. O TCU vai lá e faz a auditoria. Isso se for uma empresa pública ou sociedade de economia mista federal. Agora, quem é que fiscaliza todo esse setor de auditoria? O comitê. Esse comitê, ele é um órgão auxiliar do conselho diretor ou conselho de administração. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, quando a gente estiver falando de comitê de auditoria, vou deixar na tela aqui um pouquinho só para você tirar um print. Tá? Tira um print disso aí, que isso aí vai te ajudar depois nos estudos, é tranquilo, fazer um esqueminha desse. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Olha só, quando a gente fala de comitê de auditoria, eu não estou falando exatamente de quem está executando a auditoria, mas de alguém que está fiscalizando os executores da auditoria. E esse comitê, ele é extremamente importante, tá? Ele vai monitorar, por exemplo, a qualidade e a integralidade dos mecanismos de controle, porque muitas vezes eu faço auditoria por uma metodologia, mas é uma metodologia ineficiente, não vai mostrar a realidade da empresa, né, ou de um segmento da empresa. Vai avaliar, monitorar a exposição de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes. Olha só, quando a gente fala em risco, eu volto a insistir, lembre-se da matriz de risco. O que é a matriz de risco, cabeça? A gente vai ver nessa aula hoje. A matriz de risco, só vou adiantar um pouquinho para vocês, é um estudo feito para saber que tipo de risco essa empresa está sujeita. Essa empresa mexe com petróleo, um risco possível, derramamento de petróleo. Como chama? Tem a tubulação, de repente estoura uma tubulação que transporta petróleo, eu tenho derramamento de petróleo, tenho poluição ambiental. Isso é um risco que gera responsabilidade civil objetiva integral. Então esse risco vai ser avaliado por técnico e vai falar, olha, esse tipo de operação ela gera um risco que quando acontece gera danos astronômicos. Então, para você trabalhar nisso, você tem que se precaver, você tem que ter prevenção no extremo, conferência da tubulação frequente, treinamento e capacitação de pessoal 24 horas por dia. Não dá para vacilar, porque se estourar uma tubulação de petróleo dessa, o dano ambiental é tão grande que pode quebrar a empresa. Né? A Petrobras já passou por isso várias vezes. Derramamento de petróleo em rios e derramamento de petróleo no oceano. Isso é um prejuízo absurdamente caro. Né? Risco. Isso vai fazer parte da matriz de risco da empresa. Ou seja, vamos fazer uma previsão do que é possível acontecer. Tá? Remuneração da administração, utilização dos ativos da empresa ou da sociedade de economia mista, os gastos incorridos em nome da empresa pública da sociedade de economia mista, tudo isso vai ser auditado. E o comitê de auditoria vai avaliar, vai dar uma supervisão, vai dizer se foi bem feito ou não foi, se a metodologia empregada é legal, se a qualidade do trabalho foi boa, né? Avaliar e monitorar em conjunto com a administração e a área de auditoria interna a adequação das transações com partes relacionadas. Eu estou falando aqui de transações comerciais.
tá? Transações comerciais. Elaborar relatório anual com informações sobre atividades, os resultados, as conclusões, as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando se houver as divergências significativas entre administração e auditoria independente e comitê. E isso é muito bacana, porque eu tenho um órgão aqui, então, que ele vai analisar o trabalho feito, vai sugerir que sejam feitas alterações, ou vai apontar falhas, e essas falhas terão que ser apresentadas em um relatório, junto com toda a análise que eles fizerem sobre toda a empresa. É como se fosse uma prestação de contas, um órgão responsável por analisar a prestação de contas, que hoje nós temos o quê? O TCU, o TCE. Então eu tenho um comitê que tem essa responsabilidade para empresas públicas e sociedade de economia mista. E isso não se aplica para autarquias, fundações, consórcios, agências. Isso é uma exclusividade das empresas públicas e sociedades de economia mista, tá bom? Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos e benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública, a sociedade de economia mista, for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Olha só até onde a gente está indo, né? A gente está entrando aqui em questões pertinentes ao direito previdenciário, cálculos atuariais e resultados atuariais. Tudo isso em caso de previdência complementar patrocinada pela empresa pública e sociedade de economia mista. Vou te dar um exemplo de um colega que trabalhava no Banco do Brasil, hoje ele trabalha conosco lá no Ministério Público Federal. Ele era empregado público do Banco do Brasil e se ele depositasse na previdência complementar dele R$500, o banco depositava outros 500. Se ele depositasse R$1.000, o banco depositava outros 1.000. Se ele depositasse R$10.000, o banco chegava lá e colocava R$10.000. Era um patrocínio paritário, né? E isso é muito interessante, porque eu posso contribuir para a minha previdência com, sei lá, R$100.000 durante a minha vida toda, mas na verdade eu contribuí com 100 e o banco com mais 100. Eu teria um patrimônio de previdência de R$200.000, né? Isso é muito interessante. Mas por que isso pode ser feito pelo Banco do Brasil? Porque alguém dentro do Banco do Brasil é técnico em cálculos atuariais e descobriu que essa fórmula funciona para uma empresa do porte do Banco do Brasil. Que isso vai atingir determinados resultados benéficos no plano de benefícios e de aposentadoria do Banco do Brasil. Então esse cálculo atuarial e os resultados atuariais, eles são para cada instituição. Para cada instituição. E as empresas públicas e sociedades de economia mista agora, por disposição legal, terão auditorias internas que vão fiscalizar o tempo todo esses cálculos atuariais e um comitê que vai analisar o resultado do trabalho de auditoria. Digamos que o cálculo está errado. Digamos que o cálculo está errado, o empregado está contribuindo menos do que devia, ou então a entidade patrocinadora está patrocinando menos do que devia. Resultado, vai faltar dinheiro lá na frente, quando o cara estiver velhinho, quando a bonitona estiver mais bonitona ainda, velhinha, vai faltar, vai faltar a grana. Então, nesse caso, a auditoria faz uma atividade preventiva. Esse cálculo está errado, vai dar problema daqui a 15 anos. E aí tem que corrigir o cálculo, tem que corrigir a forma de recolhimento, né? Às vezes o recolhimento é excessivo, vamos reduzir, não tem necessidade, está esgotando os recursos da instituição e do particular para atingir um resultado mais do que satisfatório no futuro. O Comitê de Auditoria Estatutário se reunirá no mínimo bimestralmente. Isso não quer dizer que eles trabalham só bimestralmente. Eles se reúnem para decidir aquilo que eles estão fazendo, né? A empresa pública e a sociedade de economia mista divulgarão as atas de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária. A composição desse Comitê de Auditoria Estatutária também vai seguir as seguintes regras da 13.303. Olha só a composição do comitê. Integrado por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, em sua maioria independente. Então, se eu tiver um comitê com 3, 2 são independentes. Se eu tiver um comitê com 5, 3 serão independentes, né? Condições mínimas para integrar o comitê. Não é qualquer Zé Mané que vai para lá. Não ser ou não ter sido nos 12 meses anteriores à sua nomeação diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da empresa pública da sociedade de economia mista ou de sua controladora ou controlada, coligada ou sociedade de controle comum, direto ou indiretamente. Ele também não pode ter sido responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria
na empresa pública ou na sociedade de economia mista. Não pode ser cônjuge, parente consanguíneo até segundo grau ou parente por adoção dos referidos no item anterior, não receber qualquer outro tipo de remuneração de empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direto ou indiretamente, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário. Ele não pode ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerce o... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.